Aê, fala pessoal do canal, tá começando aqui mais um BarbaCast da UB Editora, o seu podcast quinzenal sobre quadrinhos, com aquele papo descontraído aqui, com essa dupla fantástica da UB Editora. E você sempre encontra a gente, não só aqui pelo canal do Barbas, que eu acho que você tá vendo pelo canal do Barbas, mas vocês também podem estar vendo pelo canal da UB Editora no YouTube, ou ouvindo a gente no Spotify. Então, independente da forma que você encontrou a gente, deixe o like, deixe seus comentários, se inscreva nesses devidos canais, tá? Porque são todos muito bons. E hoje a gente vai para mais um papo sensacional do mundo dos quadrinhos com meu amigo Alexandre Batista. Salve, galera! E com meu querido Lucas Souza. Fala aí, pessoal. Continuamos não tão felizes assim com a fase dos nossos respectivos times, né, Lucas? O negócio está meio complicado, mas a gente está aqui sempre de bom humor, porque os quadrinhos sempre possibilitam isso. E hoje o papo é para ser um papo descontraído mesmo e bem-humorado. Que hoje a gente vai falar sobre os piores vilões de todos os tempos do mundo dos quadrinhos. E não é piores, cara, no sentido de ser aqueles mais maléficos, daqueles que causaram os maiores males no mundo dos quadrinhos, não aqueles caras cruéis. Não, cara, é a galera tosca. São os perrapados, pulga de bunda, entendeu? Aquela galera que não serve pra porra nenhuma, cara. Os mais ridículos e tudo mais, a gente vai debater a respeito do que é um pior vilão aqui, e a gente vai bater um papo sobre eles, tá? Então a ideia é a gente conversar, e se a gente esquecer algum, e provavelmente vamos esquecer vários, afinal de contas, talvez existam... Essa é uma pergunta que eu vou fazer para vocês já, tá? Existem mais vilões bons ou vilões ruins? Então a gente vai esquecer de comentar alguns e vocês escrevam aqui embaixo para a gente dizendo quais são esses que a gente esqueceu, né? E essa pauta do programa surgiu justamente devido a um comentário que eu comecei no programa anterior, que eu recomendo que vocês assistam, que eu estava dando assistirem ao desenho da Arlequina, que é um desenho muito legal. Acho que meus amigos aqui já começaram a assistir, daqui a pouco eles vão falar sobre isso. O desenho da Arlequina, porra, tem uma proposta muito diferente, justamente trabalhar o lado honesto dos quadrinhos. E com muito bom humor, um desenho para os 18 anos, que fez voltar a ter uma simpatia pela Arlequina, que já tinha perdido bastante. E aí, cara, entre o programa anterior e esse, foi anunciado um spin-off do Homem-Pipa. Eu falei, porra, não é possível, cara. Nenhum de nós acreditou que vai sair um desenho do Homem-Pipa, entendeu? Na HBO, que tá precisando urgentemente melhorar suas franquias, vai fazer um desenho do Homem-Pipa. E, porra, é sinal de que a gente precisa falar sobre os piores heróis de todos os tempos. Então, esse virou o tema do programa de hoje. E que antes de eu entrar nesse tema, eu vou dar mais uma sugestão. Eu vou aproveitar para dar sugestões aqui de vez em quando de coisas. Eu vou dar mais uma sugestão que não tem nada a ver com quadrinho, mas que pode ser interessante. Eu acho legal a gente dar uma variada aqui no papo antes de começar. Eu assisti, enquanto estava passando o tenebroso jogo do Flamengo ontem, eu assisti o final de uma série que estreou agora e eu achei fenomenal, que é Júri Duty. Seria o dever do júri, né? Aqui no Brasil ficou como Na Mira do Júri, essa péssima tradução da Amazon Prime. É uma série da Amazon Prime que tem como criadores e produtores pessoas ligadas ao The Office, que para mim é uma das maiores séries de todos os tempos, não sei se vocês concordam. E a proposta dessa série é ser a maior pegadinha de todos os tempos. Sabe a pegadinha, câmera escondida, Ivo Holanda, Silvio Santos e tudo mais? Essa é a maior de todas. Qual é a ideia? É fazer um julgamento todo falso. Advogados, o júri, o juiz, tudo é falso. Até o local que é o julgamento é falso. Não existe nada de verdade. Só um cara que ele acha que foi convocado para o tribunal do júri. Eles fizeram o maluco ficar 15 dias assistindo um julgamento louco, com uns jurados loucos dormindo no hotel com ele, passando por uma loucura, que era tudo mentira, cara. Que parada foda. Que parada foda. Vocês ouviram falar sobre isso? Cara, eu vi o trailer. Desculpa, vai lá, Lucas. Vai, manda ver, cara, manda ver. Cara, eu tinha visto o trailer. A gente tava procurando série de... A gente terminou de ver o Brooklyn Nine-Nine. Que é maravilhoso. A gente é fã de The Office. E eu falei, cara, eu quero mais uma série assim, levinha, de comédia, maneira. A gente precisa ter uma coisinha para ver na hora do almoço que seja rápida, né? E aí eu vi essa daí e falei, pô, vou botar na lista. Ainda não começamos, mas ela já estava no meu radar. Boa, cara, eu vi o trailer dela, né? Vi a ideia e eu falei, cara, esse treco deve ser bom, tá na minha listinha lá também. Mas eu não comecei, Barba, porque eu comecei a série da Arlequina,
né? Eu tô reassistindo Dragon Ball com a patroa, né? O Dragon Ball Kai, que eu não sei por que tiraram o sangue, mas ok. Mas tô lá reassistindo Dragon Ball Kai, ela nunca viu, e tava assistindo a série do Superman, Primorosa, acabou, falando, bom, precisamos de alguma coisa para balancear, e aí tu falou da série da Arlequina, a gente começou a ver, cara, muito divertida, bobeira ao extremo, né? Aquele clima bem leve. Para quem não curte, não curto comédia, galhofa. Family Guy, né, cara? Cara, a ideia é tirar um sarro mesmo e zoar, e os caras zoam com um plantão inteiro, né? Não tem nada, não fica pedra sobre pedra na parada, né? Então é bem divertido. E tô curtindo, cara. E já apareceu ali o Homem-Pipo mais 2, 3 vezes, tal, meio doidão tal. Eu falei, cara, esse cara. Uma das cenas que ele aparece, né, Barba? Eu vou dar um spoiler aqui, que é um spoiler que eu pode dar. Uma das primeiras cenas que o cara aparece, ele vai parar no apartamento da Era Venenosa e fica nu, deitado na cama, né? Achando que ela tinha chamado ele para o apartamento para fazer alguma coisa. E ele tá no. Então eu entendi errado. Eu falei, cara, é um negócio assim, é fora do normal. É essa vibe, mas entendeu? Quem não curte, não curto. Não, beleza, não, eu respeito e tal. Eu, por exemplo, não curto o filme do Deadpool, então eu sou um cara meio chato com isso. Mas essa série, cara, eu acho que encaixou um humor nonsense ali que me pegou e, cara, tá funcionando. E a dublagem tá melhor do que o inglês. A dublagem, a galera tá desbocada num nível, meu irmão, que deixa o inglês no chinelo. Não, a dublagem é aquele carioquês que a gente fala que, porra, é vírgula. Então a galera tá numa vibe ali. Eu boto a legenda em português e a dublagem. Eu fico olhando a dublagem, eu fico olhando a legenda e falo, pô, parece um desenho normal. Aí quando você ouve o que o cara tá falando, você fala, que é isso, meu parceiro? Então a galera pegou pesado. Cara, tá muito legal, assim. Claro que não é um desenho pra você ver com a sua família e tal, porque vão aparecer coisas grosseiras e grotescas, mas pra galera adulta, diverte, cara, diverte bem, assim. Então eu curto esse humor nonsense aí. Bom saber que eu verei dublado também. Eu tô terminando a primeira temporada já, então fica a dica aí da Arlequina, que eu já tinha dado antes, mas assistam. E também fique com essa que é muito curtinha, são 8 episódios só, que também não dá para enrolar o maluco pela vida inteira, né? Mas, cara, é fantástico, tá? Para você que curte uma série de comédia, assim, essa tem esse toque diferente, que tem o toque documental do The Office, né? Parece muito The Office, só que você tá o tempo inteiro ali, cara, esse cara não sabe nada do que tá acontecendo, cara, e isso é muito bom, é muito bom. E eles escolheram um cara muito bom pra série, cara. Esse maluco, porra, foi perfeito. Então, fica aí a dica, galera, que vale muito mais do que assistir um jogo do Flamengo, ou dependendo do seu time também, vai ser equiparado, tá? E até do que alguns filmes super-herói, algumas coisas do gênero, é legal você assistir aí na mira do júri, na Amazon Prime. Barbante, mas vamos voltar. Eu queria só aproveitar que dar uma dica, cara. Eu tava esperando um negócio aqui que chegou hoje, e eu já tinha comentado em outras oportunidades, eu não sou um cara muito fã do Pat Mills, né? O Slane, por exemplo, que tem muita gente que curte, cara, não encaixa para mim, eu não consigo me relacionar. Mas tem uma obra dele, cara, e chegou o volume novo nesse minuto aqui, quando eu tava entrando, eu tava ansiosíssimo para ler, essa Hacking. Quem não leu ainda, cara, acabou de chegar aqui, né? É da Mitos. É um baita de um álbum, assim, tem review lá no B, a gente já falou dela algumas vezes, acredito que o Barba já tenha falado também algumas vezes. Cara, é muito boa, então mesmo a galera que não curte o Pat Mills, a arte não tem o que falar, o meu problema com as obras do Pat Mills nunca são as artes, né, são sempre artistas de alto nível, é o nonsense mesmo, que para mim às vezes não encaixa, mas essa Hacking aqui, cara, que obra, para quem curte um terror, um gore, né, vampiro, tal, não os vampiros que brilham no sol, os vampiros realmente sanguinolentos, para quem curte, cara, vale muito a pena. Eu não podia deixar de falar porque ela chegou, mas chegou nesse minuto, assim. Então eu tô aqui, eu tô fazendo a live, mas com ela aqui no colo. Se apareceu olhando para baixo em alguns momentos, é que certamente eu tô dando uma conferida nessa belíssima peça que acabou de chegar aqui. Só fazendo esse comentário porque realmente eu tô empolgado com essa leitura aqui. Eu ainda estou devendo a leitura do volume 3, eu ainda não tenho esse volume 4, e essa capa do volume 4 é uma brincadeira, né? Não, cara, a capa é sensacional. Porra, isso aí é surreal, cara. Esse acabamento da Mitos Gold, cara, não tenho o que falar. Assim, eu não sou um cara muito lombadeiro tal, mas esse acabamento aqui, ele é lindo, e, pô, as promoções que a Mitos faz no site deles, fica lindo e fica barato, né? Então, não tem nem o que falar, cara. Vale bastante a pena, Barba. Tu vai gostar do volume 3, acho que são 8 lá fora. Ou mais. Mas aqui vai terminar no 5.
Ah, é? Ah, isso eu não sabia. Aqui termina no 5 porque o volume 1 foi maior, foi com 3 edições, e esse agora estão vindo com 2 cada um, encerra no volume 5. O próximo encerra, a Mitos encerra no próximo. Ah, que beleza. Então e a não Mitos vai reimprimir o volume 1 que está esgotado. Ainda esse ano. Aí não me importa, porque eu já tenho o meu aqui, eu gosto quando não reimprime, que aí fica mais Mas caro. torça pelos parceiros, né, amigo? Torça pelos parceiros. Não, tu tem que comprar lá com o pessoal do Mercado Livre para se arrasar de verde e amarelo mesmo. Tá negando 300, 400 reais o volume. Isso é que é amigo. O desespero. Isso é que é amigo, valeu. Mas vamos lá, vamos para o nosso papo, então. Os piores vilões, ou os vilões mais toscos, os piores, eu acho que é muito bom, os piores vilões de todos os tempos. Antes, eu vou fazer algumas perguntas, tá? Não é aquele nosso molde, não, mas são perguntas para a gente refletir a respeito do tema. Eu vou começar com uma bem básica aqui, que eu estava pensando, né? Quem são os piores vilões e tudo mais? E aí me veio aqui, quem tem a pior galeria de vilões? É o Batman ou é o Homem-Aranha? Quando você diz pior, de ruim. Quem são os vilões mais toscos? Quem tem mais tosco carregado nas costas? Homem-Aranha, não tem nem... Cara, o top 1 da minha lista é o Gibão, cara. A gente vai falar aí daqui a pouco. Calma, a gente vai falar sobre ele. Pelo amor de Deus, pô. Eu também acho que é o Homem-Aranha. Mas convenhamos que são potenciais para ter vilões meio mais ou menos, né? E aí eu estava pensando, né? Bom, vamos fazer a lista, vamos fazer aqui um bate-papo sobre os piores vilões. Mas o que caracteriza? O que é um vilão ruim? Né? O que torna um cara ruim? Porque a gente tem grandes vilões que tem alguns momentos péssimos. Né? Eu posso pegar exemplos aqui seríssimos. Eu posso pegar, por exemplo, o Coringa, que sempre foi um grande vilão do Batman, mas antes ele era um grande vilão, ele começou a virar vilão depois, esse super vilão fodão, depois que ele começou a matar gente mesmo, que ele matou o Robin, que ele atirou na Bárbara e tudo mais. Ele sempre foi esse grande vilão. O que faz um cara ser um grande vilão? Porque o próprio Coringa, ele já foi o Heath Ledger e ele já foi o Jared Leto. Diametralmente opostos, assim, um genial, o Arê não concorda tanto, e o outro um lixo, bosta total, péssimo, caracterização ruim, atuação... Bárbara, não, eu vou só te corrigir, cara, eu não acho a atuação do Heath Ledger no Cavaleiro das Trevas, eu não acho ruim, eu acho o filme ruim. Mas a atuação do Heath Ledger é impecável, cara, pelo amor de Deus. Ele elogiou Venom, cara. Pô, eu tenho que dar uma cutucada ali, eu tenho que te não tem jeito. Nessa hora eu tenho que sacanear. Mas, então, o que faz um vilão ruim? O que faz um grande vilão? E o que faz um vilão ser um bosta? Vamos lá, é simplesmente a roupa, o nome, os poderes? Eu acho que é a motivação, cara. Quando você pega aquele vilão, a motivação do cara, porque um vilão bom, ele gera fascinação. Né? Então você olha para aquele vilão e fala, caraca, meu irmão, olha o que está acontecendo com esse cara. Pra gente não ficar só em DC, eu gosto muito da história de origem do Venom. Eu acho incrível. Porque é o cara lá que ele é, escrúpulo passa longe do Ed Brock, né? Só que ele se via como herói. Então é aquele cara que, assim, cara, a motivação dele é que ele tem uma visão deturpada dele mesmo. Aquilo tem um quê de realidade grande, né? E a vida do cara acaba, ele recebe o simbionte. Ele fala, pô, agora eu tenho poder para fazer o que eu queria. E aí o cara meio que se descontrola. Meio não, né? Ele se descontrola com força, mas na cabeça dele ele ainda acha que é o herói. Esse é que é o bizarro, né? Ele fala assim, não, eu tô fazendo mal só pro Homem-Aranha, mas eu sou um herói. Tanto que, pô, no meio lá do auge dele de vilanesco, tem ele ao lado do Capitão América, né? Então você fala assim, cara, não é... O cara, o problema dele é com o Homem-Aranha, só que ele não enxerga aquilo ali como sendo uma atitude de vilão. Eu acho que às vezes, essa forma como o cara se vê, como ele enxerga, né, os objetivos dele, dizem muito, sabe, Barba? Tem um dos meus vilões favoritos, tá? É o Lex Luthor, porque eu acho que é um cara que ele é muito real, assim. Se você parar para olhar, tem muita gente com um comportamento similar. Claro que não é muita gente que tem uma armadura de kryptonita e quer matar o maldito kryptoniano que voa pela cidade, mas a galera tem um comportamento daquele. Você fala, pô, o cara se acha melhor do que todo mundo e ele não pode ter ninguém brilhando mais do que ele enlouquece. Esse é o problema do cara. Então, e aí você vê que é a versão do Lex Luthor empresário, malvadão e tal, não sei
sei o quê, essa me fascina muito. Aquela primeira, que é o cientista louco, né, e etc. Puta, eu já acho que fica caricato demais e fica bobo. Você olha pro cara assim e fala, cara, não tem, tipo, o que você quer, sabe? Então, eu acho que falta isso. Até, Barba, se a gente, vamos sair das HQs, vamos pros mangás, a gente tava falando aí de Dragon Ball, por exemplo. Pô, quando você vai olhar para vilões que você tem lá no Dragon Ball, pegar o Cell, né, o Freeza, você fala, cara, são vilões que têm um objetivo muito claro, os caras são ruins, né? O Cell fala, não, eu quero matar todo mundo, eu quero lutar com todo mundo, é um negócio esquisito. Aí você pega um outro vilão ruim, o Majin Buu, não é a caracterização, é porque o vilão é ruim, ele não é, cara, qual é a motivação dele? Nenhum, comer biscoito, transformar os outros em biscoito para comer. Então eu acho que quando o vilão ele é complexo, cara, aí a parada pega. E eu falei do Luthor, cara, e o meu favorito, junto com o Luthor, é o Superboy Prime, cara. O que o Jones fez com aquele Superboy Prime, pô, coisa primorosa, por causa da motivação. Acho que isso é bacana demais, sabe? Ô Lucas, eu acho que um belo exemplo disso, e daí eu já posso citar um primeiro aqui que está na minha lista, é a diferença entre o Senhor Frio e o Capitão Frio. O poder dos caras é similar, mas o que o Paul Dini e o Bruce Timm jogaram no background do Senhor Frio no Batman, que é a Nora congelada e tal, e isso saiu depois da animação para as HQs, né? Ele foi criado para as animações. Você não tem no Capitão Frio. O Capitão Frio, pô, ele só tem uma arminha de gelo ali e é meio babaca, né? Tipo, até recentemente, quando deram uma ligeira repaginada. Mas o Leonard Snipes não tem nada demais. Ele tem uma arminha de congelar as pessoas. Já o Senhor Frio, ele tem toda essa proposta do cara que ele não quer ser totalmente malvado, ele vai se perdendo ao longo do caminho, mas ele tem o propósito de salvar a esposa dele e tal, então fica aquela coisa que você se conecta com o cara de falar, pô, será que se eu tivesse nesta merda que ele está, será que eu não ia fazer de tudo para tentar salvar ela, chegando até o ponto de cometer crime? A arma de gelo ali, ela acaba sendo só um adereço para o que é a vilania do cara, né? Eu estava pensando o seguinte, né? Quando eu estava fazendo essa pergunta para mim mesmo, né? O que é um vilão ruim? Porque é muito fácil a gente, né, enumerar alguns, mas o que faz um vilão ruim? O que faz um vilão bom? O vilão, ele talvez, até diferente do herói, ele tem mais possibilidades, porque ele caminha muito no cinza, né? O vilão não precisa ser simplesmente o cara mau e ponto, e o herói é o bom e ponto. O vilão pode caminhar nessa coisa das camadas, ele pode apresentar camadas a mais, justamente dele agir errado tentando agir certo. Então, acho que um bom vilão é quando você constrói justamente isso. Você torna ele um personagem extremamente atrativo, ele pode muitas vezes ser mais atrativo que muitos heróis, por ele ter essa possibilidade de camadas a mais. Não é à toa que a gente tem tantos vilões tão clássicos no cinema e tão adorados, e também nos quadrinhos, né? Acho que alguns deles aumentam demais essa possibilidade de como você vai trabalhar com esses caras. E eu acho que isso talvez seja uma coisa que... Hoje eu pensando, né, a respeito do tema, eu falo, porra, alguns autores estão perdendo uma grande possibilidade. Obviamente não é simples fazer isso, né? Mas estão perdendo talvez uma possibilidade. Porra, peraí, eu tô agora encarregado do Batman, Superman, da Liga da Justiça, de qualquer coisa dessas, enfim, de escrever uma história. Talvez seja muito simples eu simplesmente pegar de novo os mesmos vilões clássicos da galeria e contar mais uma vez que esse cara morreu, mas voltou. Norman Osborn voltou de novo e tudo mais. Por que não eu tentar pegar um desses vilões que ninguém lembra mais, um vilão desses que é um qualquer, e é o que eu falei até do Coringa. Se a gente voltar algumas décadas atrás, muitos deles que hoje estão em evidência talvez fossem qualquer coisa no passado. Por que eu não posso pegar um cara desses e transformar em alguma coisa? E acrescentar camadas que ninguém nunca acrescentou. É um cara ali aparentemente inútil, com a única proposta da vida dele roubar um banco, e ele tem um nome tosco e uma roupa tosca e tudo mais. Por que eu não posso transformar esse cara no personagem do meu arco e criar alguma coisa em cima disso? Falei, porra, tava aí alguma coisa que alguém deveria estar fazendo com mais esmero. Você não precisa ficar criando novos vilões o tempo inteiro. Você também não precisa reutilizar os mesmos de sempre. Tem muito vilão aí, já estabelecido, e que poderia render alguma coisa legal se você realmente tentar dar profundidade. E essa falta de profundidade é o que falta em muitos, né? Porque a gente tem muitos vilões, muitos deles foram criados a toque de caixa, né? Principalmente com esses personagens que vendem muita revista.
caso de Homem-Aranha, Batman. Então você tem que estar sempre criando novos vilões para preencher a revista mensal ali, que às vezes os caras têm mais de um título, Homem-Aranha com Amazing Spider-Man, com Peter Parker, Espetacular Spider-Man, não sei o quê, e Marvel Teen-Up, você, porra, X-Men chegou uma hora que tinha, sei lá, 6 revistas mensais, somando toda a família mutante ali. Tu tem que estar criando vilão o tempo inteiro, né? E aí você acaba criando um monte de porcaria que a gente vai falar agora delas. Vamos começar com a Ari, que já puxou aí o duelo dos frios aí, que eu concordo completamente, cara. Eu detesto a galeria de vilões do Flash, já falei pra vocês. Eu não vejo muito perigo ali pro Flash num cara que tem uma arma de gelo, mas enfim, vamos falar mais um pouco do Capitão Frio aí. Cara, o trio ali é complicado, né, cara? Capitão Frio, Onda Térmica e a Patinadora Dourada, pelo amor de Deus, né, cara? Pelo amor de Deus. O pior de todos, eu acho que é a Patinadora. O que a Patinadora faz, cara? O pior é isso, né, cara? O poder até pode ser maneiro se você sabe usar. Tem o começo dos 952 do Francis Manapul, né? Que ele dá uma repaginada na galeria. E, cara, tem umas aventurinhas ali no começo que é justamente o Flash contra a galeria, a Patinadora, o Mestre dos Espelhos, o próprio Capitão Frio, e que ele trabalha bem. A equipe, ela tá meio que rachada ali, mas eles trabalham bem como emboscar o Flash e tal. Você fala, olha que bacana, dá para você saber trabalhar isso que você acabou de citar. Quando o cara que está escrevendo senta e fala, vamos dar uma repaginada nessa galeria, vamos dar uma repaginada na motivação do cara. Então ali, nessa fase do Francis Manapul, ele dá justamente essa questão da Patinadora ser irmã do Leonard, ela está querendo meio que se assumir como líder da galeria, ela está namorando o Mestre dos Espelhos, o Mestre dos Espelhos está preso na dimensão espelhada, e você tem uma parada que funciona de uma maneira interessante, sabe? E você olha e fala assim, pô, até que o Capitão Frio não é tão porcaria assim. Ele dá uma ganhada nos poderes de todo mundo, né? Todo mundo começa a ficar um pouco mais poderoso do que o de costume. Mas tirando essa fase, cara, eu não consigo pensar no Capitão Frio como nada além de irrelevante, sabe? É irrelevante. Cara, ele teve se eu não estiver me lembrando errado, no meio dos 952, quando os vilões lá da Vilania Eterna. Vilania Eterna. Ali no Vilania Eterna também dão uma mexida nele. Mas a real é aquilo assim, esses caras todos, né? O Flash, essa galeria de vilões é complicado, né? Porque assim, são poucas as histórias. O Jones trabalhou bem eles juntos também. Mas eles juntos. Quando você isola os caras, você fala assim, cara, tem a profundidade de um Pires, não tem grandes desenvolvimentos. O Leonard tinha uma época que tinha história de que ele sofria porque a irmã morreu, mas tipo assim, cara, muito pouco para você criar alguma coisa do cara ali. Então o Flash sofre. Agora, para você ver como não são os poderes, né? Cara, o que é aquele Flash reverso, cara? O Zoom, né? Que o Jones trabalhou mais. Tô falando da versão do Jones. Cara, aquele é muito bom. É um maluco que era amigo do Flash, que era policial, que aí perde tudo, e aí o cara tem um vislumbre, e aí olha a piração do cara, que é a piração de todo Zoom, né? Vou te ajudar a melhorar matando sua família. Olha como eu sou legal pra caralho. Né? Então, bem, né? Mas tipo assim, o cara ele entra tanto naquela piração ali que você fala, meu irmão, tipo, fica uma parada meio fascinante, e você vê o desenvolvimento do cara, aí funciona, mas cara, é o único que eu me lembro assim de vilão do Flash que eu falo, pô, tem um bom desenvolvimento. De resto, pode botar todo mundo na nossa lista aí, meu irmão, que é um cara, negócio... O que é Gorila Grodd e a Terra lá dos Gorilas, cara? Não, Gorila Grodd eu não considero vilão do Flash, o Gorila eu curto, cara. Pô, que isso? Cara. Tu quer reclamar de Gorila? Vamos falar do Mala e do Cérebro. Que Mala e o Cérebro, O Mala é um gorila que aparece até no desenho do Superman, né? É um gorila... eu não sei qual é a nacionalidade do gorila, mas enfim... Francês. Ele é apaixonado por um totem de cérebro alemão, se eu não estiver falando besteira. Acho isso, que é um francês e um alemão. E aí eles vivem um romance, no meio dessa piração desse romance, eles querem destruir o mundo. Mas que é isso que a gente tá vendo aí, sabe? É uma piração muito grande, cara. O desenho do Superman deu até uma solução boa lá para eles, tal, mas ficou mais
incrível não é a palavra, né? Porque não dá para querer num mas ficou mais palatável. Palatável, isso aí, essa é a No palavra. seriado da Patrulha do Destino tá maneiro também a representação deles, cara, porque eles estão meio que em fim de carreira ali, meio que esperando uma parada que vai acontecer. É até maneiro, mas, pô, nas HQs, cara, eu não lembro cara, nem. quando fica os dois assim, tu fala assim, cara, o que tá acontecendo? Mas que porra é essa, meu irmão? A parada é ruim, mano, não tem como, sabe? É zoado, é zoneado. Então esse aí pode entrar na lista com louvor, cara, com louvor mesmo. E falando em Patrulha do Destino, a gente nem pode entrar nos vilões da Patrulha do Destino, senão o programa fica só neles, né? Não, você não pode entrar, Barba, porque você não entendeu 90% da história. Você não entendeu, seja honesto, cara. Seja honesto, você não entendeu aquela porra, ninguém entendeu, meu irmão. Porra. Agora, eu vou puxar um aqui, tá? Que é uma que nem tem aparecido tanto, mas que a gente mantém aqui no reino animal, que é a orca, cara. Que é a orca, cara. É uma merda mesmo, cara. E foi capa de revista e o cacete, cara. É uma bosta, é uma bosta. Cara, aí você vê que a galera não tem mais criatividade, né? Ela é uma mulher que passou ali por experimento, como sempre eles passam por experimentos, né? E aí ela vira aquela orca, que aí você tem o Tubarão-Rei, né? Que ganhou alguma evidência a mais ali, ficando engraçadinho no filme do Esquadrão. E tá até muito legal o desenho da Arlequina no Tubarão-Rei, né? Tá divertido, tá divertido. Mas aí a gente tem essa mulher que aí a motivação dela é cometer crimes para lutar contra a devastação ambiental, para novas pesquisas. Cara, é muito ruim, visualmente não funciona, é uma coisa pobre, né, cara? Eu tenho uma grande resistência contra esses vilões animais, cara. Eu tinha falado aqui do Gorila Grodd, e esses vilões animais, geralmente, eu acho eles uma coisa meio qualquer coisa, cara. E a história da orca podia ser boa. Se fosse uma mulher alterofilista que injetou aqueles óleos no corpo, que a galera às vezes dá uma viajada e ingera. Ômega 3. E aí, de repente, meu irmão, o óleo reagiu porque era óleo de baleia e ela virou uma orca. Pronto, acabei de melhorar a origem dela aí, cara. Já ficaria mais interessante. Mano. É ruim, cara. Eu acho ela bem ruim também. Aquele. Não é Tubarão Branco. Como é que é o nome daquele cara que até aparece numa série do Arkham, que é um cara que vai parar no Arkham, que o cara ele tá sendo preso. É aquele De Volta ao Arkham, eu acho o nome da revista. Ele tá sendo preso e aí ele alega insanidade. Aí a juíza até ri da cara do malandro e fala, pô, você fez isso no único lugar onde não é legal fazer isso. E aí ele vai parar dentro do Arkham lá, e aí o cara, no final lá da revista, o cara fica num lugar congelado, perde o nariz e tal, aí vira o tubarão alguma porra. Eu vou procurar aqui, mas horrível também. Esse até tem uma origem interessante. Tu lembra desse, Agui? Não lembro desse. Eu lembro do Tubarão-Rei, né, cara? Branco, cara? É o Warren White, o grande tubarão branco. É isso aí. Tipo assim, a história do cara é maneiro, mas, cara, como assim? Ele ficou congelado num lugar, caiu o nariz dele, e de repente ele virou o grande tubarão branco. Ele decidiu afiar os dentes e ele falou: agora eu sou o tubarão branco. Que piração é essa, meu irmão, do camarada? É um bagulho meio esquisito, sabe? Ele fez uma mudança corporal, pô. E ô Barba, tem uns vilões, eu queria falar de um que eu sei que você vai reclamar, eu sei que o Ale vai reclamar também, porque é aquele vilão que ele só funciona quando ele é muito bem escrito. É o Charada, cara. O Charada, ele funciona em ocasiões muito específicas. Ali, em 2008, 2009, teve até uma tentativa de repaginar ele. Virou um cara com uma roupa preta, com um símbolo de charada no peito, com umas armadilhas mortais e tal, mas ficou caricato pra caramba. Ele só funciona em momentos muito específicos. Tipo, ele funciona pra mim na saga Silêncio. Essa história do Tom King, agora eu não li ainda, mas todo mundo falou. Pô, mas é muito boa, muito boa. Então, ele funciona em momentos muito específicos. Quando você pega ele no contexto normal da parada, é tosco e passa muito longe de funcionar. Mas tu consegue botar ele como piores vilões, cara? Eu acho que ele tem momentos ruins, mas eu acho que ele tem potencial. Ele tem potencial, cara, mas eu não sei. É que tem uns que não tem. Eu acho que é memória afetiva, Barba. Eu acho que é memória afetiva, cara. O Charada é ruim, cara. É ruim. É tosco, cara. O fim dos tempos do Batman com Charada zoado, cara. Porra, eu lembro dele com o Jim Carrey interpretando ele. É isso que eu ia falar agora. Pô, olha aquilo lá. O cara, pô, é tosco, sabe? É tipo assim, é uma parada meio sem propósito. Você fica olhando o cara assim e fala, meu irmão, sério, mesmo que a tua piração é assaltar as paradas. De novo, quando ele tá
muito bem escrito nesse filme aí do The Batman lá, né? Ele, pra mim, ele funciona bem, mas, cara, é outra parada ali de charada ali, só tem a cartinha, irmão. Ele é basicamente o Unabomber vestido de charada, né, É cara? tipo isso, não, é tipo isso, não é o charada que você tá. Não, cara, não funciona, entendeu? Pra mim não funciona, cara. Sei lá, é tosco, é ruim, falta motivação, e aquele negócio de vou botar uma cartinha pra você ver onde eu tô. É uma parada que, cara, é o que eu tô falando, quando ele tem um puta de um plano, aí beleza, mas no normal, não desce pra mim, não, velho. Ele funciona. Posso te dizer, cara, uma das melhores versões para mim do Charada, foi mal trabalhado, mas que é uma versão interessante, é a daquele seriado Gotham. O fato dele ser o médico legista da polícia de Gotham, e aí é um cara que ele tem a pira dele. Então, assim, ele comete o crime, mas como ele está dentro da polícia, ele tem uma vantagem de estar informado a respeito do quão a polícia está informada a respeito do crime que ele está cometendo. Então, funciona, sabe? Aquela parada do cara que ele é doente, ele tá infiltrado, e aí essa parada da charada, ela fica naquela coisa do fazer aquela firulinha, do tipo, eu tenho uma informação que vocês não sabem, então ele dá aquela informação compartimentalizada porque ele depois consegue manobrar de lá do necrotério quando ele tá quase sendo pego. No seriado acabou descambando para outra coisa, acaba sendo mal trabalhado depois, mas eu achei uma das versões mais legais dos Charadas. Pô, eu não vi, não vejo nada dessas séries ali. Mas deixa eu falar uma coisa com relação à série, que talvez seja o que salvou. Olha o que que me veio aqui agora, né? A gente está falando aqui e vem coisas na cabeça da gente, né? Será que Bruce Timm salvou o Batman? Porque se a gente pensar, o Batman tinha alguns problemas. Obviamente, a gente teve Frank Miller com Batman no 1, a gente teve Cavaleiro das Trevas, a gente teve alguns quadrinhos que deram um grande gás, mas o Bruce Timm, ele conseguiu criar uma Gotham, um Alfred, ele conseguiu colocar as coisas em ordem, talvez. Ele conseguiu botar relevância em vilões, ele conseguiu aprofundar vilões, e eu acho que se a gente assistir um episódio daquele de Batman Animated Series, nenhum vilão é ruim. Todos eles são bons vilões enquanto estão no desenho. Os personagens funcionam e as coisas funcionam ali. Talvez o Charada e outros, Cara de Barro e outras coisas, possam ter sido muito favorecidos pelo desenho. Talvez antes ninguém tivesse conseguido encontrar a voz correta, a motivação correta. Eu acho que o Bruce Timm fez um universo que resgatou muita coisa, que pegou conceitos da Era de Prata, conceitos que estavam meio ultrapassados, né? Tanto que a revista do Batman nem vingava pela editora Abril, né? Ela sempre era resetada de novo. Ele conseguiu criar alguma coisa ali. Vocês acham isso também? Cara, não sei. Eu acho que assim, ele talvez ele tenha achado o tom. Porque eu acho que antes dele eu era light demais, então aquelas fases que a galera curte antigas, não que eu ache ruins, mas eu falo assim, puta, hoje em dia não desce, legal. E depois eu acho que ficou dark demais, né? Ficou muito apocalíptico, rocambolesco e tal, não sei o quê. Eu acho que ele achou um tom maneiro, mas eu vou só discordar no seguinte, eu não acho que é o vilão que ficou bom, eu acho que o roteiro era tão bom que independente do vilão que você colocasse ali, tem alguns problemas com episódios com o Crocodilo, tem uma coisinha ou outra ali que eu te confesso que eu ainda tenho um pé atrás, mas eu acho que ficou muito bom. E tem realmente um vilão que eu conheci ali e que eu gosto muito dele, que é o Scarface, né? Lucas, mas é um grande vilão? Não, mas a pira do cara, a doença do cara é meio magnética, né? Um maluco que ele fala com um boneco e o boneco maltrata ele mesmo. Você fala, cara, é um cara que eu não ia querer estar perto dele, né, meu irmão? O cara é esquisito, é esquisito. E ele, pra mim, realmente foi melhorado. Mas o resto, cara, eu acho que assim, o roteiro era tão bom, ele encarnou tanto aquele clima no ar ali e tal, que a coisa ficou melhor. Agora, eu vou te falar o seguinte, pra mim, a coisa fica ainda melhor quando vira aquele Batman Animated Series volume 2, né, que é o com traço direitinho, que tem com traço diferente, né, não é direitinho porque o anterior é tão maneiro quanto, mas com traço diferente, que entra o Tim Drake e tal ali, eu acho que ele mergulha mais na mitologia do Homem-Morcego, porque antes eu tenho a sensação de que ele estava
mergulhando mais ou menos. Ele fala, cara, é um detetive de roupa de Batman, tal, maneiríssimo, nada contra, tal, mas ali no depois ele meio que abraça mais o absurdo do absurdo. Né? Ele abraça mais a parte super-heróica da parada. Mas assim, cara, que aquilo ali moldou a imagem do Batman para muita gente, eu incluso, sem dúvida. Eu também. É inesquecível isso aí. Cara, pra mim, tem um movimento que começa lá no Batman do Tim Burton, né? Eu falo isso sempre que a gente conversa. Para quem lê quadrinhos, o Frank Miller foi o ponto de virada do Batman, né? Todo mundo repete isso, porque é um fato. Mas também não foi o Frank Miller sozinho, né? O Neil Adams e o Dennis O'Neil já estavam começando a trazer coisa, o Mike Barr trazendo aí o Ra's al Ghul e tal, então eu acho que começou a ter uma virada no final dos anos 70 nas histórias do Batman. Mas pro grande público, cara, o grande público não lê quadrinhos. Então, a virada do Batman da série dos anos 60 para essa coisa mais sombria, por mais que hoje a gente veja os filmes do Tim Burton como uma coisa, né, aquele gótico festivo, mas para a época aquilo era super sombrio, entendeu? Porque né, cara, o Tim Burton é gótico, mas é tudo cheio de cor, é tudo colorido, é uma parada, né, mesmo o Edward Mãos de Tesoura tem, né, uma parada gótico carnavalesco. É isso aí. É o Joãozinho 30 na versão gótica, né? Mas aí, cara, você tem a parada dele segurar o bandido e falar eu sou o Batman e tal, tem algumas frases de efeito, algumas cenas no filme que marcaram essa geração como uma virada do Toon Sock Poff para parada de fato mais sombria. E aí o desenho veio justamente nessa levada, né? Quando anunciou, tanto que o carro lembrava muito, né? O Batmóvel lembrava muito o Batmóvel do filme de 89 e tal. Ele estava pegando um pouco esse gancho. E eu acho que sim, cara. Eu acho que a história do Cara de Barro no desenho é muito boa. E na adaptação em quadrinhos da história, tem uma história do Cara de Barro, cara, que é de você terminar assim com a garganta entalada, porque é muito bem escrito o background do Cara de Barro, tal, a motivação do cara. Então, eu acho muito maneiro, cara. Eu acho de fato muito maneiro. Tanto que a criação da Arlequina, o Mad Love lá nos quadrinhos, o Louco Amor, ganhou prêmio, caramba, né? Porque nos quadrinhos eu acho que o Paul Dini ainda soltava um pouco mais a mão, porque o desenho animado tinha que ter o tal do PG-13 ali, né? Então, eu acho que tem muita responsabilidade sim, Barba. Talvez o que o Lucas falou da segunda temporada do desenho mergulhar mais no universo do super-herói, também acho que faz sentido. Isso que ele falou é realmente uma parada meio histórias de desenho animado no ar, e aí tem um vilão ou outro que é mais esquisitinho. Mas eu gostava também daquilo, cara. Eu acho que dá dimensão para eles. Pra cacete. E, cara, era um desenho que ele pegava no emocional, né? Tem uns episódios ali, acho que é o do Robin, tem um episódio, as cenas do Bruce Wayne mesmo, a profundidade que dava. Cara, o melhor desenho animado pra mim ainda é aquele A Máscara do Fantasma, porra, que é que é dessa, é o que é maravilhoso. 95, aquilo? É o longa, eu acho que é 95. Porra, aquilo é muito bom, cara. Aquilo é muito bom. E aí, Barba, eu gosto desse tipo de criação de vilão, que é o cara que ele tá meio que conectado com algum outro, né? Ali na Máscara do Fantasma tava conectado ao Coringa, ele tá conectado com algum outro. Porque, cara, quando a galera começa a criar vilão do nada, ultimamente tem dado ruim. Deixa eu puxar um aqui que ele foi. Tá na minha lista. É do Superman? Não, é do Batman mesmo. Ele apareceu de novo. Durante o Bruce Timm, esse é um que nem o Bruce Timm conseguiu salvar, né? Que é o Rei dos Escondimentos. Meu Deus do céu, Rei dos Escondimentos é brabo. Galera, eu dou uma dica aqui que enquanto a gente vai falando, você fica com o Google aberto e você vai procurando essa galera. Rei dos Escondimentos, cara, é simplesmente um cara que ele atira condimento das pessoas. É simplesmente isso, cara. Ele não tem muito além disso, ele taca mesmo uns ketchup, umas mostarda. Tu acha que isso não incomoda? Quando a gente estiver no restaurante, eu vou ficar te jogando a gente vai fazer isso como... E o melhor é que mataram ele, né? Recentemente, ele morreu numa revista. Ele é um personagem, ele é um vilão antigo, ele apareceu num dos desenhos desse Batman Animated Series. Bruce Timm resgatou até ele. Obviamente, provavelmente, eu não lembro do episódio, mas deve ter sido só uma coisa ridícula. Mais recentemente, não estou dizendo agora, mas ele apareceu em alguma revista agora dos anos 2000, mas se eu não me engano mataram o Rei dos Escondimentos, mas aí trazendo mais um vilão daqueles de 15ª categoria
Aqueles espetaculares de galeria de vilões do Batman. E se fosse uma cena de um filme do MCU, teria alguém falando: não se preocupem, crianças, todo esse vermelho não é sangue, é só ketchup. Né? Piadinhas à la Marvel. Eu vou pegar um, Barba, você falou desse aí, eu vou pegar um que é recente e que para mim é a maior prova que, cara, vai criar alguma coisa nova dentro de uma mitologia, de 80 anos, faça com muito cuidado, que é o que o Bendis fez no Superman. Eu gosto da fase do Bendis, tá? Acho que ela peca no começo, mas ela entrega muita coisa legal. Mas tenho lá o Rogozar, né, que além da sonoridade pavorosa, é um vilão também pavoroso, né? É aquele assim, né? Vou escrever o Superman, já sei, vou criar um monstrão. E aí ele cria um monstrão intergaláctico que, em tese, é um dos responsáveis pela destruição de Krypton, né? E é um monstrão imparável. Então, assim, cara, mais caricato impossível, tá? Mas é muito ruim, é mal feito, é tosco, a roupa dele é zoada, o jeito dele falar é esquisito, o propósito dele, ninguém sabe o que o cara tava querendo. Então, assim, é bem ruim, cara. Esse aí por isso que eu falo, esses personagens já tem umas galerias de vilões absurdas. Cara, se tu vai criar alguma coisa nova, tem que ter um motivo muito, mas muito bom para tu mexer com alguma coisa, né? E só para encerrar minha fala, lá no Batman tem um outro que eu acho pavoroso também, acho que é do Morrison, que é pra gente falar de novos, né? Que é Flamingo, acho que é Flamingo o nome dele. Cara, que coisa tosca, com a espadinha, com o Flamingo. Você fala, cara, que isso, meu irmão? Que bagulho esquisito. Então, é muito esquisito e não tem propósito nenhum. Você fala, cara, o visual é ruim, porque parece um Zorro pintado de rosa. Ele não faz absolutamente nada de diferente e tá andando com uma espada. E você fala, cara, sério, Morrison? Não é melhor, então, você pegar uma tosqueira? Não era melhor ter usado o Homem dos Condimentos, já que era para fazer alguma coisa tosca? Ô, Lucas, o Flamengo tem uma splash do J.H. Williams na fase do Morrison, que eu acho que dá o propósito dele, né? Ele desenha o Flamengo descendo, eu não lembro se é uma moto, não sei o que, mas, cara, é a capa do Purple Rain do Prince, tá ligado? Ele desenha o Flamengo lá na mesma posição que o Prince, você fala, tá aí, os caras queriam tirar um barato com o leitor, porque para fazer uma splash page do cara na mesma posição que o Prince, na mesma, é zoeira com certeza. É isso. Agora, tem uma coisa que eu acho que a DC fez. A qualidade pode ser questionável em muitos momentos. Mas uma coisa interessante que a DC fez foi pegar muitos desses vilões merdas e fazer o Esquadrão Suicida, né? Embora, em alguns momentos, o Esquadrão tenha alguns vilões, até com um renome, alguma coisa, mas a gente pega, por exemplo, esse último filme do Esquadrão Suicida, James Gunn, ele resgatou uns vilões ali, tipo aquele cara que tira braço igual um boneco, assim, que é um vilão, lá da Era de Prata, se eu não me engano, e outros vilões, assim, de 15ª categoria, e conseguiu fazer alguma coisa que preste com eles, né? Mesmo que seja eles morrerem, mas fez alguma coisa que prestava, né? Não, é bom, cara, eu gosto. A Panini tá lançando essa fase clássica, né? Que é muito boa. Tem outras fases boas, a fase dos 952 é bem legal, mas essa fase clássica é bacana porque ele realmente traz uns vilões, assim, até o... Ale, me ajuda aí pra não falar besteira, é Tigre de Bronze? Tigre de Bronze. Cara, ele é horrível, é um personagem genérico, não diz nada, é um lutador de arte marcial que veio sei lá de que buraco de Judas e o cara luta lá e tal. Aí você assiste assim, você fala, cara, mas no Esquadrão ele funciona. No Esquadrão ali, dentro da dinâmica, você fala assim, porra, legal, vai. E o Esquadrão, cara, tem a Waller que carrega nas costas. Ela, assim, é uma baita de uma vilã, né? Então ela, pra mim, ela carrega nas costas, cara. Isso é legal, eu concordo com você. Ali é um bom jeito de pegar vilões zoados que ninguém se importa e jogar e fazer eles darem alguma coisa, cara. É uma baita de uma ideia mesmo. Só que eles viajam de vez em quando, né, Barba? Teve uma fase mais recente que o General Zod parou ali, né? Aí eu falei, gente, pelo amor de Deus, General Zod não, né? Aí perde o sentido, né? Perde o sentido. Exatamente. Teve um plot legal do Superboy no Esquadrão Suicida recentemente. Sim. Que você fala assim, pô, não faz sentido. Aí quando a história desenvolve, você fala, tá, beleza, maneiro. Então tem umas coisas legais. Mas, cara, são vilões, assim, que sozinho eles não funcionam, tá? Tanto que tá lá o Capitão Boomerang, né? Porra, o cara joga um boomerang, tá de sacanagem, né? E ainda é estereotipado, porque o cara é australiano e joga um boomerang, ou seja, porra, tá todo errado, sabe? Cara, ele é mais um vilão muito merda, né, cara? Porra,
É ruim. Ele tava Tem no topo pouca da minha coisa lista funcionando aqui, ali. pelo amor de Deus. Puxa mais um aí, Ale. Vamos lá. Vai. Cara, eu vou falar de um que era bem merda, mas que eu. E vou falar por conta dessa saga, cara. Que é o Vingança do Submundo. Eu acho que foi uma saga nos anos 90 da DC que foi maneira para fazer justamente isso. Pegar um monte de vilão ruim. Tinha um vilãozão que era tipo um demônio chamado Neron. E aí ele faz um pacto com os vilões e dá uma upada no poder da galera e tal. E prova que quando o roteirista quer, ele consegue dar uma repaginada. Então você tinha vilões merdas que só nessa upada de poder eles já ficavam mais interessantes porque a galera trabalhava melhor. Tô falando do Major Desastre, que era aquela coisa, né? Ele era assim do tipo, o Flash tá correndo atrás de mim, eu vou comer esse chiclete e jogar o papelzinho porque daí o Flash vai escorregar no papel. Ele consegue prever a merda que vai dar determinando algumas ações. Mas era isso, era um cara que ele fazia pequenas trapaças e tal. E aí, nessa saga do Vingança do Submundo, cara, eu acho que ele dá uma upada legal, assim. E a galera começa a trabalhar cena clássica. Ele tá pegando troco, ele tá pagando alguém, então ele começa a falar assim, eu tenho que te pagar quanto? 20. Aí ele começa, então, 1, 2, 3, que dia é hoje? 18, 19, 20. Ele dava esse tipo de golpe idiota na galera. E aí, depois que ele ganha esse up do Neron, cara, fica maneiro porque ele começa a prever o nível de desastre numa escala tão grande que aquela parada vira tipo aquelas armadilhas Castelo Rá-Tim-Bum, tá ligado? Então ele joga uma pedrinha no meio da rua, alguém cai de bicicleta, porque caiu alguém de bicicleta, um carro derrapa, a hora que você vê, cara, a cidade inteira tá pegando fogo porque ele jogou uma pedrinha no meio da rua. Então fica maneiro, porque vira aquela parada que ele consegue prever todas as merdas que vão dar numa escala global. E que antes era só uma babaquice do cara meio trapaceiro. Mas ele foi bem usado pra caramba naquela Liga da Justiça Elite, cara. Teve uma fase que era. Sim, é depois da Vingança do Submundo. Cara, ele foi bem usado pra cacete. Eu também acho, tá? Um personagem pavoroso. Mas, pô, ele ganhou um outro visual, usava um sobretudo preto, tal, meio imponente. Isso aí. Aquela fase ali, ele deu uma alegria ali, cara. Eu gostei daquele momento ali. Mas, Ale, eu tô sentindo que o Barba tá muito confortável, porque a gente tá falando só de DC e ele tá achando que ele tá passando batido. Rapaz, a minha lista é quase toda da Marvel aqui. Eu tô pronto para ir para Marvel, porque a Marvel, principalmente Homem-Aranha, Deus me livre, né? Eu só ia dar uma última complementada aqui a respeito do nosso saudoso Homem-Pipa, que ele é um vilão bem antigo, ele é dos anos 60, e ele foi criado pelo próprio Bill Finger, criador do Batman, tá? Então ele é um dos vilões bem, bem antigos, e que ele já arrumou uns entreveros aí com Gavião Negro, Mulher Gavião e tudo mais. Mas E ele recentemente teve, inclusive, numa saga do Batman, King, né? Do Tom King, não foi? Isso. Em 1939 fazia sentido, né, cara? Imagina, você enroscava uma pipa na fiação elétrica, era morrer eletrocutado na certa. Então, fazia sentido o cara ter criado um vilão com essa coisa emblemática que é a pipa, né? E o Tom King usou ele bem, cara. Acho que é na Guerra das Piadas e Charadas, não é? Alguma parada assim. Eu não lembro qual foi o título. Ele usou bem ali o Homem-Pipa, ele deu umas camadas legais. Agora, Barba, falando de Marvel, antes de você ir pro Homem-Aranha, que é muito fácil, eu queria falar de um, cara, que eu não consigo entender como tem gente que gosta. Se a gente for pros Vingadores, também tem uma galera pesada. Não, Vingadores tem, mas não vou falar do Homem Absorvente ainda, que eu acho uma porcaria. Mas vou falar de um outro, cara. Eu queria começar com o líder do Hulk. Que é o aquilo? Hulk cara? Também é complicado, né, cara? Peraí, olha a história do camarada. Ele tava lá num lugar e aí, de repente, caiu uma parada de radiação gama na cabeça dele. E aí ele começou a ficar cabeçudo, ler pra caramba e ficou inteligente. Cara, o que tá acontecendo, meu irmão? Eu falei, é ruim, cara, mas é ruim demais, cara. Agora, o bizarro do líder é que, de acordo com a época, a cabeça dele tem formatos diferentes, né? Isso aí. Aí tem aquela cabeça esticadona pra cima, assim, que parece aquele Icônicos e Cômicos. O Alguém deve lembrar desse filme dos anos 80. Dan Aykroyd.
E de vez em quando ele tem uma cabeça largona, assim, como se tivesse um super cérebro. Tem umas paradas muito toscas ali, né, cara? É tosco, cara, é tosco. Eu não sei qual é a pira que a galera tem com personagem vilão cabeçudo, porque tem um do Lanterna Verde. Como é que é o nome dele, O Alexandre? Hector Hammond, cara, que eu ia falar. O Jones, não contente com o líder existir na Marvel, falou: vamos copiar a ideia para o minha run do Lanterna Verde, cara. E o Hector Hammond tem uma versão que a cabeça dele é tão grande que ela precisa ficar apoiada numa parada. Aí o maluco fica aqui apoiado e tu fala, cara, que é isso, cara? O que tá acontecendo? É tipo, irmão, é muito tosco. É muito tosco, cara. É muito tosco. E isso tá lá no falando em Lanterna cabeça Verde, grande, né? É bom lembrar. A gente tem o MODOK, né? E fiel. Nem fala do MODOK. É o que é só a cabeça? É ele? É só a cabeça e os bracinhos e perninhas. É um ovinho que voa. Não cara, dá pra entender, é tosco mano. demais, cara. E o MODOK é uma sigla para mecanismo operacional feito para matar, alguma coisa assim, né? E é muito ruim, cara. Não é kill, E é muito ruim. O MODOK, ele só presta uma coisa do MODOK, que é a série da Hulu que tem no Star Plus. Que tem um estilo, não vou dizer parecido com esse da Arlequina, mas é assim na zoeira. É quase um sitcom. O MODOK tem uma família que a filha dele é igualzinha, a mulher dele é normal e o filho é normal, mas a filha é igualzinha. E aí ele tem problemas familiares e problemas com a Ima. Isso presta porque é totalmente zoado, entendeu? É como se ele tivesse nascido daquele jeito e tudo mais, mas na história dos quadrinhos da Marvel, ele não é desse jeito, né? Ele se tornou um ser ali da Ima péssimo. E no filme do Homem-Formiga... Nossa, no Quantumania, horrível, hein, cara, o MODOK no Quantumania é um negócio assustador. É péssimo. É péssimo no nível Superman de bigode na Liga da Justiça, cara. Ô Barba, antes de você ir para os fáceis, eu queria só comentar mais um que eu acho que é o único vilão ruim do Demolidor. Como é que é o nome daquele cara que tem umas pernas que ficam gigantes, que fica andando pela cidade? Puta que... Eu acho horrível, cara. Horrível. Não, ele é péssimo, cara. Ele simplesmente tem essas pernas e esses braços que esticam ali, e não esticam porque ele tem poder elástico, mas porque elas são meio sanfonadas, né? É aquele negócio que você vai esticando e é péssimo. Mas falando em mudanças corporais, né? Tem um outro também com cabeça tosca dentro da Marvel, que é o Armin Zola, né? Cara, esse eu não sei nem quem é, mano. Deixa eu olhar aqui. O Zola é vilão do Capitão América. Do Capitão América. Ele não tem cabeça, ele tem o rosto no peito. Nossa Senhora. Ele é um nazista que fez uns experimentos e ele passou a mente dele para um corpo robótico e ele tem o rosto no peito, assim, a cabeça dele é o tronco dele. Basicamente um protótipo do Krang das Tartarugas Ninja. Cara, assustadoras. Tu não lembra desse, não? Não, eu tava olhando aqui agora, cara. Engraçado, eu não me lembro dele, não, cara. Eu me lembro das Tartarugas Ninja. Agora eu olhei e falei, pô, já vi isso em algum lugar. Mas é isso, cara. Horrível, parabéns. Horrível mesmo. Boa lembrança, cara. Boa lembrança. Acho que agora a gente pode ir para a Galeria do Aranha, que é aquela que todos nós aguardamos ansiosos, né? Deixa eu fazer só uma citação para a gente sair definitivamente da DC, Barba, que é o mestre das pistas, né? Arthur Brown, do universo do Batman, é a coisa mais irrelevante. Ele só existe para ser meio que sogro do Tim Drake na fase do pós-crise lá, né, cara? Qual o poder dele de vilania? Ele é sogro do Tim Drake e enche o saco querendo descobrir a identidade secreta do Tim ali, quando ele tá namorando a salteadora. É o pai da salteadora. Qual que é o teu superpoder? Ser pai da salteadora. Eu só queria comentar isso, porque, cara, não diz a que veio, eu não lembro de uma saga que ele tenha participado como vilão de fato. Eu lembro mais dele como coadjuvante das histórias do Robin ali, como cena de fundo das histórias do Robin, de tão ruim que é o personagem. Cara, mas olha, se você for por esse diz que não dizem nada, antes da gente passar em definitivo, o que é o Homem-Gato, cara? O Homem-Gato, cara? Pra quê? Eu fico olhando aquele cara e falo, pra quê? Pra quê? Não, assim. Ele tem que ter o contraponto da Mulher-Gato. Cara, ele se veste igual o Batman, só que ele falou, pô, eu sou um gato, então vou usar as cores do Garfield e vou tirar o morcego do peito e vou botar pra treinar. Cara, é ridículo. Eu olho e falo, cara, pelo amor de Deus, cara, é ruim demais. Aí eu vou também para aquela vilã da Mulher Maravilha, que a Mulher Maravilha também tem uma galeria complicada, hein?
Eu esqueci o nome dela, que é aquela mulher felina da Mulher Maravilha. É a Mulher Leopardo. A Mulher Leopardo, giganta. Ó, se a gente for... a Cisne de Prata. Se a gente for para aquele desenho da Liga da Justiça e Super Amigos, a gente tira uma parada tenebrosa daqui. Então, mas vou te falar, tá, Barba? Essa da Mulher Leopardo, especificamente, apesar de eu achar muito zoado, a história é maneira, porque tem uma parada que ela era amiga da Diana, então, tipo, tem meio que uma carga ali. Ela é arqueóloga, né? Tem uma carga emocional ali por trás, maneira. E acho que foi o Greg Rucka, na fase do Renascimento, fez umas histórias legais com ela. Agora, cara, a Giganta, eu não me lembro de nada que eu tenha lido, não é a Giganta no meio da galera, não. Da Giganta que eu falasse assim, maneiro, entendi, faz sentido, tal. Cara, nada. E você falou da Cisne de Prata, né? Ela também tem aquele lance, tem uma história de origem maneira, acho que é do Pérez, cara. Do Pérez, na continuação do Deuses e Monstros, do Deuses Imortais. Tem uma história maneira, mas assim, que isso? É um Cavaleiro do Zodíaco? Qual é o esquema, né? A parada não funciona. Pô, não fica legal, cara. Então tem, a Mulher Maravilha tem... Da Mulher Maravilha, cara, eu só gosto do Ares e da Circe. Eu acho a Circe uma baita de uma vilã. Né? E o Ares, obviamente, também. Mas de resto, assim, cara, desses vilões mais icônicos, eu acho que tem muita tosqueira, cara. É difícil de aturar mesmo. Bom, vamos finalmente, então, para o nosso querido Homem-Aranha. Saudoso Homem-Aranha. E eu vou começar com... Vou começar com o de pior nome. Vocês estão me ouvindo aí? Eu estou meio travando. Tô. Eu tô aqui para ver o que sim. Vai puxar aí, mano. O que tu vai puxar? Tá, eu vou começar com um dos mais toscos mesmo, com o pacote completo, né? Que é o Peter Petrosky, que atualmente é conhecido como Ardiloso, que é o homem que tem poderes de cola. Ele não tem poderes, né? Ele usa armas com adesivos e colas. Só que antes dele ser o Ardiloso, o Peter Petrosky era Pit Pot de pasta. E esse era o nome em inglês também. Então, um cara que tem o nome de Pit Pot de pasta e o poder dele é ter armas com cola, meu amigo, porra, cara, é digno mesmo da... Eu tô aí ainda? Tá aqui ainda. Que deu uma travada aqui. Então esse é um daqueles caras pra gente começar a lista do Aranha, que é tenebrosa, cara. Esse é brabo. Eu nem sabia desses nomes esquisitos, cara. Ardiloso, sim, mas esses nomes, Peter Petro, pô, não tinha na minha mente. Peter Petrosky é o nome dele enquanto é a identidade dele, né? Mas ele, antes de ser o Ardiloso, e o Ardiloso apareceu recentemente em revista. Ele não é um cara que tá assumido, né? Ele apareceu, inclusive nessa saga do Homem-Aranha mais recente que saiu, se eu não me engano, é a número 5, tem uma aventura contra o Ardiloso. Mas ele inicialmente se chamava Pit Pot de Pasta, cara. Pit Pot de Pasta é o pior nome de vilão que eu já ouvi na minha vida, cara. Na moral. Pit Pot de Pasta. E para você trocar pasta por outra palavra, fica facinho também, né? Não. Em inglês é alguma coisa assim, vocês podem procurar o nome dele original. Paste Pot Peter, alguma coisa assim. É muito tosco. Não, esse é zoado, cara. Esse é zoado. Cara, eu tenho um aqui que toda vez que eu penso em vilão ruim, eu penso nele, que é o Gibão, cara. Porra, que personagem ruim é o Gibão, cara. Eu queria ser ajudante do Homem-Aranha, ele não deixou, então vou virar o vilão. Aí é um cara grande, não é o Rino, né, que porra tá lá, que é um maluco fortão. Não, é um cara grande, meio metido a maluco, que se veste de urso e sai na rua. Cara, esse cara tinha que estar trancado no manicômio. Isso não é normal, sabe? Porra, mas por isso que ele é vilão, porra. Pô, cara, e aí o cara não faz nada, cara. Então eu lembro dele na saga do clone, ali andando. Se eu olhava, era um cara, depois da saga do clone, era um cara bobão, assim, patetão. E você fala, cara, que é isso, cara? É muito tosco, cara. E o Aranha, ele tem muitos vilões do reino animal, né, digamos assim, e a maioria deles não presta, né? Tirando o Abutre, o Rino, assim, eu não consigo lembrar. Não gosto do Abutre, tá, Barba? Eu acho o Abutre também, tipo, porra, é um coroa que pegou umas asas e sai voando. Cara, é quase um Homem-Pipa, só que ele escolheu um nome melhorzinho, vai. Falei, porra, cara, é ruim. Eu acho toscaço também, cara. Eu acho toscaço. Mas porra, tem boas histórias com ele.
Pô, cara, depois tu me lembra uma, porque eu só lembro dele tentando assaltar banco, aí geralmente... tem aquelas cenas no céu do aranha pendurado nele, tal. Ele bate no velho, cara, eu fico com medo daquele velho quebrar, cara. Eu fiquei com ele dá dentro do velho, Barba, ele bate o cara no velho, cara. Acho que é isso que eu gostava. Irmão. Acho que era isso que eu gostava, dele sacaneando que o Abutre era velho e simplesmente descendo a porrada nele mesmo assim, cara. Você é velho, toma aí um socão na lata, calma, cara, é devagar, cara. Mas vai ver que o Abutre é tipo o velho da van, né, cara? Ele parece velho, mas tem a mesma idade do Tom Cruise, né? Não, cara, e ele é representado às vezes, né, Barba? Parece uma bruxa, ele tem um narigão assim pra frente, né, mano, meio arqueado, e ele é quase o arquétipo da bruxa sem o cabelo, e o nego deu uma asa pro cara voar. Agora, tu já viu Abutre verde? É porque eu não entendo muito de biologia, mas tem abutre, não faz sentido nenhum, né, cara? Pô, o cara bota uma armadura preta, maneirona, tal, não verde, pra chamar pouca atenção, né? Eu falei, cara, então assim, eu acho muito tosco o abutre, cara, pra mim não desce não, mano. E seguindo a linha dos vilões animais, tem a Liga dos Perdedores, né? É que o Gibão tá? Aí tem o canguru, que é um australiano também, obviamente, né? Tem o canguru. Tem o... Deixa eu lembrar aqui o nome dos outros, eu até anotei aqui. Tem o Gibão, né? E tem o Urso Pardo. É o trio que faz parte da Liga dos Perdedores, ou eu acho que é Liga dos Perdedores mesmo. Que são um trio maravilhoso, né? De heróis de vilões totalmente inúteis, toscos, um bando de cara com roupa de bicho e que simplesmente estão lá para apanhar, né, cara? Que não tem nenhuma função social dentro do quadrinho sem ser apanhar de maneira tosca. Eles fugiram do Sweet Tooth, pelo jeito, né, cara? Que, pô, aquela Liga dos Animais lá. Cara, pelo amor de Deus. Mesmo, cara. Eu tava revendo aqui, o Gibão tá lá, cara. É tosco mesmo, cara. É o Gibão, o Urso Pardo e o Canguru. Esse trio parabéns, aí. E falando em grupinho tosco do Homem-Aranha, a gente também tem a Gangue da Demolição, né? A Gangue da Demolição é do Aranha, dos Vingadores, eles são meio que de todo mundo, né? Eles estão em Nova York. Quem quiser bater neles, eles estão tocando. Não, ô Barba, sério mesmo, qual é o nome do cara? Homem Absorvente. Porra, sério mesmo, cara? É sério que é esse o nome que você quer dar pro vilão, cara? Pô, eu acho muito ruim, cara. Eu acho muito ruim, cara. E os poderes, deixa eu perguntar, o Stan Lee assume a paternidade desse tipo de nome ruim também, ou só quando a coisa é boa? Esse aí eu não sei quem é o criador, não. Cara, é do Stan Lee isso, Barba? Tem que ver, eu não tenho certeza. Não tem tenho que certeza, ver. Cara. Não, o Homem Absorvente, cara, eu tenho história dele caindo no pau com um Thor sério, né? Dos dois se batendo, eu falo, caraca, é o Homem Absorvente e o Thor. Aí tu compra a revista, dá vontade de ler nessa edição Homem Absorvente versus Thor. Não dá vontade de ler, irmão. Não dá vontade de ler, cara. Não dá. Ô, Lucas, e é Stan Lee e Jack Kirby mesmo, cara, na veia. É mesmo? Carl Crusher Creel. Criado por Stan Lee e Jack Kirby. Caramba, Journey into Mystery 114. Eu não achei a data aqui. Eles tinham que criar um novo vilão todo mês, né, cara? Tem. Não, eu concordo. Mas, Barba, mas tu vê que assim, né? Deve ter, a gente tá tirando sarro aqui, mas deve ter gente que curte, porque para botarem ele muitas décadas depois, para bater de frente com um Thor e tal, você fala assim, cara, deve ter uma galera, eu não conheço ninguém, mas deve ter uma galera que curte pra cacete e acha o máximo, assim, mas, pô, eu acho muito tosco, cara, muito tosco, pô, não desce, cara. Até esse, Barba, esse é ruim também pela personalidade, é uma personalidade meio... eu sou o mais forte do planeta, ali eu vou bater de frente com o Hulk, agora eu vou apanhar do Thor. O cara tá sempre apanhando, mano. Você fala, pô, e ele tá constantemente indo. Não é o fortão maneiro, tipo o Rhino, tipo o Fanático. Pô, o Fanático é maneiro pra cacete, né? Mas não, é aquele fortão que você fala, cara, que bobeira violenta, sabe? Isso é bom, me lembrou bem, cara. Ô, Lucas, daí você pega e muda o nome do cara pra Metamorfo e bota ele na Liga Internacional. Aí eu vou entrar aqui, porque se a gente fizer um dia, e ele tava na minha lista, Metamorfo tava na minha lista pro programa que a gente fez de Todo Mundo Ama e Odeia. Eu não levantei ele, porque eu acho que ninguém ama o Metamorfo. Entendeu? Se você falar mal do Rex, eu te bato, hein, rapaz? É o quê? Se você falar mal do Rex, eu te bato, hein? Eu tenho intimidade, eu chamo ele de Rex. O Metamorfo, não, cara, ninguém curte.
Ele tem um poder tosco e visualmente ele é um dos piores heróis de todos os tempos. Vamos abrir aqui um parênteses para falar de heróis toscos nesse momento, porque eu preciso falar. Me dera deixa de falar de um herói que eu detesto, tá? Porque visualmente, cara, ele é péssimo. Mas ele é péssimo num grau assim. Porra, o que o Super Skrull tem nessa mesma proposta de ter cada membro ali com o poder do quarteto e tudo mais. O Metamorfo, cara, nada funciona. Ele tem uma parte rosa e ele é careca com a cabeça branca. Não tem sentido. E usa só uma sunguinha. E uma cueca preta, cara. Ele não tem sentido. Ele é um herói. E quando você olha, vou ser sincero para vocês, quando eu estava lendo os quadrinhos, na época que surgiu o desenho da Liga da Justiça, eu não tinha um conhecimento muito profundo dos quadrinhos da Liga, da DC. Não tenho conhecimento profundo de porra nenhuma até hoje. Mas, enfim, eu não tinha e eu não lembrava dele. Aí, quando saiu o desenho, e eu vi o bonequinho vendendo, que os bonequinhos começaram a chegar antes dos episódios. E apareceu o bonequinho do Metamorfo na Americana, né? Naquela época eu comprava um ou outro e tal. Eu olhava e falava, caralho, que vilão é esse, cara? Porque ele não é um herói, cara. Visualmente, ele não tem nada heróico nele. Ele tá pronto para entrar na galeria de vilões do Homem-Aranha daqueles toscos para ser esquecidos, cara. Cara, eu vou te falar uma parada que tu não vai acreditar, tá, Barba? Eu tenho umas fases que ele tá, não na Liga, né, mas eu acho que ele faz parte dos Renegados, uma época que eu curtia ele ali no meio da galera. E na época eu comprava aqueles bonequinhos da Mattel. Não é esses que eram os da Mattel, da DC lá e tal, que eram aqueles bonequinhos que tinha um monte. E você montava uma figura, né? E a figura que vinha com a perna do Metamorfo, ficava faltando só a perna. Não saiu no Brasil. Eu mandei um e-mail e a Mattel me mandou a perna que estava faltando. Eu tenho ele montado com a perna. Que maneiro. Eu tenho ele montado que eu falei, não, pô, tem que ter um Metamorfo e tal. Cara, eu acho que... E ele vem, o bonequinho vinha com uma parada de lama pra ele ficar em cima, com uma mão marreta pra ele ficar assim. Ele tá lá na minha estante, cara. Próxima vez que eu for nos meus pais, eu vou tirar uma foto lá pra você ver o Metamorfo lá, cara. Acho que você vai gostar. Você vai mudar de opinião quando você vê o bonequinho não, lá. Não vou, porque o Metamorfo é uma coisa que dói aqui na minha alma, cara. Eu realmente não consigo entender o significado visual desse personagem e, enfim, eu acho tudo muito ruim aqui. A história toda dele é esquisita, né? Não, é tudo muito ruim. Eu acho que ele pode funcionar, é o que você falou, ele pode funcionar e ser muito bom dentro de um contexto de grupo. É isso aí. E que ele é um personagem para isso. Obviamente não vai ter uma revista do Metamorfo na banca, isso é óbvio. E dentro daquele conceito louco da Liguinha, o Metamorfo podia funcionar bem pra caralho. Mas na Liga Europa era maneiro. Mas ele é muito mal pensado, né, cara? Ele não é atrativo, ele não tem nada ali, cara. Me desculpe quem gosta. Cara, Barba, pedir pra galera aí que tá assistindo a gente, se tiver alguém cujo herói favorito é o Metamorfo, coloque, a gente vai fazer um quiz e se for mesmo, a gente chama essa pessoa para gravar um programa, cara. Tá lançado aí o desafio. Mas tem que ser, porque não tem. Eu nunca ouvi ninguém falar, pô, meu favorito é o Metamorfo. Não existe. Não tem. Nem se fizer qual é o seu herói favorito da Liga da Justiça Europa, vai ser o Metamorfo. Não vai. Não é, cara. Não... Qual é o seu herói favorito, tirando a Raposa Escarlate, o Soviético Supremo, não tem como. O Homem Elástico? Não tem como, ele é muito ruim. Deixa eu ir para um outro que tem um visual péssimo. E é o último aqui da minha lista, tá? Também é um vilão, na verdade, começou como vilão do Tocha, e depois, obviamente, como existe ali um bromance do Tocha com o Homem-Aranha, ele também acabou aparecendo em revista do Homem-Aranha, que é o Big Will, que aqui no Brasil virou o Engrenagem. É um vilão também pouco conhecido, que é simplesmente um cara que fica dentro de uma roda gigante. É uma roda mesmo, como se fosse uma roda de carro, entendeu? E ele fica no meio, assim. E ele foi um cara que ganhou um dinheiro e tudo mais, e ele investiu tudo nessa roda, que é o veículo dele, e ele comete crimes usando essa roda gigante. E ele anda pela cidade na roda. E é só isso, cara. Eu nem conheço, cara. É só isso, cara. Bota aí, Big Will. Roda grande, é o Rodão. Ele deveria ser chamado de Rodão no Brasil. Porra, a galera também...
Bota uns nomes merda pra cacete de vez em quando, e na hora de botar o nome Roda legal, Gigante, né? Bota Roda Gigante. não, Rodão, Não. cara. Rodão engrenagem não é. Ele não é o engrenagem. Ele é o rodão. Porque ele é um cara dentro de uma roda. Ele não é uma roda. Porque roda gigante, na hora você vai imaginar uma roda gigante de parque de diversões. E não é isso. Mas também não é uma engrenagem. Ele tá dentro de um pneu, cara. Ele tá dentro de uma roda. Cara, tem uns que não são tem nada ali, não tem nada. Não, eu tô embasbacado, não conhecia isso. E ele apareceu recentemente até em jogo de videogame. Ô, Barba, tu tá fugindo, cara, porque eu sei que tu não quer colocar na lista o Kraven, né? Porque o Kraven você não coloca na lista. Você não coloca na lista porque tem a última caçada de Kraven. Porque tirando aquilo ali, meu amigo... Tirando aquilo ali, a gente pode botar, hein? É possível. Até aquele momento ele estaria nessa lista, com certeza. É que ele tem aquele ponto que a gente volta para o início do programa. Alguém resolveu fazer alguma coisa, criar camadas e botar um puta roteiro nele. E aí você olha para ele de um jeito diferente. Ali você tem uma grande história, que inclusive saiu agora uma nova edição da Última Caçada. Não, nem a Última Caçada, né? É a Caçada Perdida, que seria uma continuação daquela história pelo próprio DeMatteis, e é um lixo total, não gaste seu dinheiro com isso, tem um review aqui no canal, tá? Se você estiver assistindo nos outros locais, tem um review no canal do Barbas. E a Última Caçada, sim, salvou. Mas antes disso, ele era simplesmente um russo maluco vestido de leão que soltava bichos no zoológico para cair na porrada com os bichos, chamar o Homem-Aranha e apanhar do Homem-Aranha. Ele não tinha mais nenhuma função além dessa. Olha a viajada, né, cara? Olha a viajada do que você está contando, cara. É ossada, né? Eu entendo. Sabe o que às vezes me falha, cara, a cabeça? Assim, eu entendo lá atrás, quando eles foram criados, que, tipo, tem 2 revistas do Homem-Aranha saindo. Cara, tem que meter vilão aí, cara, veio coisa ruim, hoje que eram outros tempos, tal. Lucas, anos 60, a gente tá falando da primeira metade dos anos 60. Agora, por que alguém resgata isso em 2023? O problema não é resgatar em 2023, é resgatar sem propósito. Sem repaginar, isso aí. É resgatar por resgatar. Se você vai trazer esse cara de volta simplesmente para ele ser um alívio cômico e tomar porrada, ok. Mas se você vai trazer ele de volta com algum objetivo, senta, prepara um background e escreve uma boa história. Tu vai me falar. A gente citou aí na... do Boomerang. Não, isso aí não tem como, cara. E o Homem-Aranha também tem um boomerang, né? Não, tô falando do Boomerang do Homem-Aranha, que vira amigo de quarto dele, não é o Boomerang? Isso é péssimo, né, cara? Isso me fez largar a revista. Somos 2. Falei, cara, não tem... Falei, não tá dando pra avançar, não tá funcionando pra mim, mano. Não, larguei. Citando a repaginada que o Barba tá falando aí, cara, a gente falou no programa passado Crise de Identidade, né? O que foi a repaginada do Dr. Luz, que era um personagem da Era de Prata, se eu não tô enganado, era um personagem besta, e aí os caras explicam o porquê que ele era besta até aquele momento. Muito pelo contrário, ele era perigosíssimo e rolaram paradas que deixaram ele naquele ponto. E aí é o ponto de você fazer alguma coisa boa. E a gente tem também a saturação dos vilões e eles se tornando ruins, que foi o caso do próprio Venom que você falou lá atrás. O Venom, ele fez um sucesso inicial, hoje se ele é bom ou não, se o Larry gosta do filme ou não, isso são outros 500. Mas o problema é que se criou as subcategorias com os simbiontes, que, foi proliferando igual o Gremlin quando vai na água, e nada presta, né, cara? A gente já até conversou a respeito do Carnificina, que existe uma proposta por trás dele. Só que o Carnificina é o último respiro dos simbiontes. O resto que veio depois, eu não sei nem o nome daquela galera, são umas coisas toscas demais, cara. Sabe qual que eu acho que é a parada, Barba? Minha humilde visão, tá? Quando um vilão ele ganha revista própria, a coisa tende a descambar. Aconteceu com o Exterminador, que teve no meio ali, até teve um ou outro arco interessante, mas não foi uma revista legal. Aconteceu com o Venom. Então, o cara, ele perdeu totalmente a vilania dele, né? Você fala assim, cara, ele é um vilão. Mas, pô, Lucas, ele não é mal porque ele quer. Cara, mas a graça dele é justamente ele ser esse cara que não consegue enxergar a si mesmo, né? E pô, tem umas cenas dele, quem é que desenhava? Era o McFarlane, dele chegando na Mary Jane, tal. Isso. Ele, meu irmão, essa é a fase do McFarlane.
ele era assustador, parceiro. Era uma parada. Ele era assim, gigante, né, cara? O olho gigante, o bocão, e, porra, ele ia, o Homem-Aranha achava que ele ia fazer alguma coisa com a Mary Jane e ele não fazia, Não né? fazia. Mulher... Isso, ele era assustador, né? É isso aí. E ele era tipo. Ele era o totalmente antagonista do Homem-Aranha, porque o Homem-Aranha sempre foi aquele cara magrinho no traço do McFarlane, ele era aquele cara magrinho. E o Venom era o Arnold Schwarzenegger, né, cara? Ele era gigantesco de forte e ele não ativava o sentido aranha, né? Porra, então ele era perigosíssimo. Ele tinha chegava pegando e não fazia peso, nada. né? Tinha o Ed Brock lá levantando peso e o caraca, e com a língua do Gene Simmons do Kiss, né, cara? Que tinha, eu lembro do McFarlane fazendo sempre ele com aquela lingona meio bizarra ali, ele ainda adiciona uma parada ainda mais bizarra pro negócio. Sim, e aí depois vem a sequência de simbiontes que eu nem lembro o nome deles, de verdade. Eu não sei quem são aquele monte de simbiontes que tem aí até hoje. Cara, tinha uns que aí tem que parar para olhar, mas eu me lembro muito eu lembro da criação do Carnificina, porque ela, para mim, eu gosto muito do Carnificina, ela fez muito sentido. Você fala, cara, é um maluco que é tipo o Coringa do mundo real, o maluco é sequelado, psicopata, louco de pedra. E aí um pedacinho do simbionte fica do lado do cara e junta com o cara. Já é o suficiente pro cara, porra, fazer um pandemônio tremendo. Mas eu acho que depois, da parada que assim, banalizou e ficou caricato. Teve aquela última saga, acho que era Venomizados, né, que saiu aí. Você lê, você até fala assim, ok, vai, passa. Mas assim, Lucas, e aquele sentido do Venom assustador tal, cara, se perdeu completamente, porque ficou uma parada banal, ficou boba, sabe? E eu vou falar um negócio que eu sei que você não vai gostar, eu ali também não. Eu adorava aquela fase do Agente Venom, do Flash Thompson, cara. Pra mim, funcionava, cara. Aquilo ali, eu gostava daquilo, cara. Eu achava maneiro. Eu falava, porra, beleza, pelo menos você tá usando o Venom de uma forma completamente diferente. Né? Pô, é o cara que foi pra guerra que perdeu as pernas, porque o Flash Thompson tava sem as pernas, e aí o cara se une ao simbionte, e aí tem lá as paradas dele, de exército e tal. Falei, pô, pelo menos você tá dando algum outro tipo de frescor pro personagem. É melhor isso do que ele ficar passando igual ele foi pra mão do Escorpião, ele passou de mão em mão aquele simbionte ali, né? Então é melhor isso do que você ficar banalizando a parada. Eu preferia, cara. Mas, assim, se perdeu. A verdade é que a galera não enxerga. Talvez a gente que leu lá atrás não enxergue ele como vilão. A galera hoje, se você for falar, talvez a sensação não seja essa. Não é um vilão, né? É um cara que é um anti-herói, né? É igual o Slade. O Slade é um anti-herói. Cara, pelo amor de Deus, o cara mata por dinheiro. Não, ele é muito vilão. Porra, não tem, entendeu? Olha, tu puxou o Escorpião. Se a gente for olhar com calma a galeria de vilões da Aranha, não tem muita gente que presta, não, porque Escorpião, Choque Elétrico, também a gente até gosta de ver eles apanhar, mas ninguém presta aqui, né, cara? Não, cara, ali que eu gosto mesmo, é o Norman Osborn, cara. Eu acho o Norman Osborn... Não, aí é um bom vilão. Aí entra na lista, ele o Norman Osborn, né? Vilões top, né? Até o Harry, cara, eu gosto da... Sim. Aquilo, existe um motivo do Harry virar, existe o background, existem as camadas, existe o cinza. Isso funciona. O problema é Esmaga-Aranha, Escorpião, né? O Doppelganger, cara, pelo amor de Deus. O próprio Rhino, cara, ele é legal por ser uma máquina de destruição e tudo mais, mas se a gente for parar com calma, pra ver com calma... Aquela carinha dele, assim, pra fora, só com a parada, tu não acha maneiro? Eu acho que é um maneiro. Não, é legal. Dependendo de quem estiver desenhando, é muito legal, né? O visual dele e tudo. Pô. Mas se a gente for parar pra analisar com muita calma, cara, os vilões do Homem-Aranha vai salvar pouca gente, né, cara? Tá, eu vou falar... Ô, Barba, a gente bateu muito no Homem-Aranha. E o Toupeira do Quarteto Fantástico? Eu pensei nele agora. É muito tosco, irmão. É muito tosco. Eu acho horrível, cara. No Quarteto Fantástico tem uns muito bizarros. Tirando o Galactus, o Doutor Destino. Tal. Cara, tem o Toupeira. Quando você olha assim, você fala, cara, que é isso que tá acontecendo aí, cara? Falei, é muito tosco. Aqueles olhinhos dele, óculos, sei lá, que é aquela porcaria, é zoado também, cara. É bom, cara. Não, é bom. O quarteto talvez tenha uma das melhores galerias de vilões, se a gente parar pra pensar. Porque o Quarteto tem alguns dos maiores vilões da Marvel, são do Quarteto. A gente tem o Doutor Destino, que é absurdo. Talvez ele seja o maior vilão da Marvel, na minha opinião. E isso é um programa que vale, hein?
Os maiores vilões, a gente tem até que separar um programa para Marvel e um para DC, porque vai render. Então, e dá para tem vilão que dá para fazer um programa só para eles, se a galera só para eles, aí. Porque o Doutor Destino é um puta vilão. Eles têm o Galactus, que tem toda uma ramificação por trás ali do personagem, né? Então, o quarteto, só ele tem 2 dos maiores vilões ali que são dele, né? Então, concordo. Quarteto é pesada, a brincadeira ali com eles é pesada, cara. E quando dá muita merda com a galera, o quarteto acaba tentando dar uma ajudada também. Quando o Homem-Aranha tá muito fodido, o Tocha aparece junto ali para dar um gás. Eles estão ali de olho na galera, eles não estão de bobeira, não. Eles têm uns vilões que fazem umas paradas muito estranhas, né? Por exemplo, o Namor tá laricando lá. O Namor, cara. Tava na minha língua, na ponta da língua, eu fugi aqui do Namor. O Namor tá laricando lá a mulher do Richard. A verdade é que, com o perdão da expressão para vocês, tirem as crianças da sala. Todo mundo quer comer a Sui, né, cara? Cara, eu acho o Namor, eu acho aquele que o Doutor Destino também quer. Cara, tem umas paradas da Marvel ali, às vezes, esse negócio do triângulo amoroso, eu fico olhando, às vezes eu falo, cara, é o Wolverine, o Ciclope e a Jean, é o Namor, a mulher do cara e o cara, aí você fala assim, cara, o que vocês estão fazendo, meu irmão? E o Namor, cara, ele é um personagem que eu acho ele interessante pra caramba, mas eu acho que às vezes ele também é muito mal usado, cara, porque ele não tem, às vezes ele perde uma linha de fio, né? Então se a gente estivesse falando dele como vilão, eu acho pavoroso. Mas aí ele não é simplesmente vilão. Exatamente por isso que eu não levantei essa bandeira, entendeu? Mas... Inclusive, a primeira aparição dele no universo Marvel do Stan Lee é sensacional, a ideia, né? Eu não me recordo dele. Não lembro? Então, para eu fechar aqui minha fala aqui, saiu se eu não me engano, uma dessas edições de coleção clássica Marvel que tem saído, as revistas da Marvel da era Stan Lee em ordem, que a Panini tem publicado, né? Se eu não me engano, é na do Quarteto Fantástico, na primeira edição do Quarteto Fantástico. Logo no número 4 do Quarteto Fantástico, o Tocha encontra um mendigo na rua. E ele olha para o mendigo e fala, cara, eu já vi esse cara em algum lugar e tudo, esse cara não me... E ele usa o poder dele do fogo ali, né? Ele queima a barba do cara e ele descobre que é o Namor. Porque o Namor é um herói da Marvel da Era de Ouro, né? Ele é um herói que já existia, assim como o Capitão América, que foi resgatado, que tinha ficado congelado, né? O Stan Lee e o Jack Kirby resgatam ele, e aí o Stan Lee também, eles tiveram a ideia de resgatar o Namor, que fazia parte, junto com o Tocha Humano original, dos heróis da Marvel que lutavam na Segunda Guerra Mundial lá nos anos 40. Ele fala, porra, vou trazer esse cara para o universo Marvel de agora. Então ele, depois da Segunda Guerra Mundial, não sei se ele bateu a cabeça, o que houve, que ele perdeu a memória, ele não sabia que ele era o Rei dos Mares, e ele virou um mendigo de Manhattan. E o Tocha Humana descobre ele. Maneiro. Isso é maneiro demais, cara, porque o resgate de um herói que era da Marvel, que era da Atlas, né? Então, porra... Ô, Barba, a gente tem tempo só para eu falar de um vilão aqui que não tem nada a ver com Marvel e DC. Vou falar o último aqui, que eu acho horrível. O pessoal vai me xingar nos comentários, porque eu sei que tem muita gente que curte Bonelli que tá aqui. Eu sou aficionado por Bonelli, adoro o Tex, adoro. Mas, cara, o Mephisto não desce para mim, irmão. Não adianta, cara. Eu acho... o universo do Tex é tão realista, é tão maneiro e tal. Quando eles metem elementos fantásticos, eu já fico meio assim, cara, a história tem que ser muito bem feita. Agora, quando é o Mephisto que insiste em não morrer, eu te falo que, cara, é complexo. Eu não consigo curtir, cara. Eu entendo, é um cara que ele é vilão mesmo, né? Mas eu acho que, assim, naquele universo do Tex, cara, fica completamente, fica solto, sabe? Fica, deslocadão, né? Deslocado, cara. Eu olho assim e falo, cara, não era pra você estar aí, meu irmão, era pra você estar em outro lugar, sabe? Sei lá, você podia ser vilão de outro cara, mas do Tex ali não encaixa, cara. Então eu não desce pra mim de jeito nenhum. Sei que vai ter gente que vai ficar chateada, mas o Mephisto pra mim não desce, cara. Não desce. Se tu tivesse lançado essa daí. Eu ia falar que ele é vilão do Jonah Rex, mas da versão do filme, né, Lucas? Cara, aquele filme do Jonah Rex eu nunca nem quis assistir, cara. Mesmo a Megan Fox estando lá, eu não queria assistir. Não, cara, eles tentaram fazer um Transformers com o Jonah Rex e fracassou miseravelmente, cara. Mas fala aí o que você ia falar. Não, que se tu tivesse trazido o Mephisto pro Todo Mundo Ama e eu não, porra, tinha rendido, hein, cara.
Tinha. Não, mas, Tinha cara, mas rendido. eu vou te falar, de vez em quando eu converso com a galera e eu vejo que ele não é unanimidade, não, cara. De vez em quando tem um ou outro que fala, pô, não gosto desses elementos no Tex, tal, não sei o que. Eu vejo que tem uma galera que tem o mesmo incômodo que eu. Não, de novo, não é que eu acho que ele é um personagem ruim, eu só acho que eu fico olhando ele ali e eu falo, cara, você tá no lugar errado, não era pra você estar aí. Sei lá, você caiu da página de uma outra revista e você tá aí, mas era pra você estar numa outra revista. Era pra você estar no Dylan Dog, sei lá, mano. Era pra você estar em outro lugar, sabe? Ou no Zagor, né? No Zagor, porra, no Zagor ele encaixaria. No Zagor aí cabe redondo. Inclusive, o último arco do Tex que acabou de ser publicado pela Mitos foi um enorme arco do Mephisto. Eu, como não sou muito versado em Tex, eu comecei a ler Tex tem pouco tempo, eu confesso que eu gostei. Eu nunca tinha lido nada com o Mephisto. Eu gostei por trazer alguma coisa realmente, como você falou, é muito diferente. A primeira edição, então, não se passa nem no Texas, nem no Velho Oeste, eles estão em São Francisco, no meio de um hospício. É uma história de terror. É uma parada completamente com os demônios e umas possessões, umas viagens ao inferno. Falei, caralho, que porra é essa que eu tô vendo? Eu até gostei, mas eu entendo perfeitamente seu argumento de alguém que acompanha Tex regularmente. O Mephisto não tem absolutamente nada a ver com o que tá acontecendo aqui. Não tem, cara, e não encaixa. E aí você falou um negócio legal, vamos fazer coisas diferentes. Tem aquele que para todo mundo, para a maioria das pessoas, é a melhor história do Tex, que é o Tex Patagônia, né? Que, cara, que se passa aqui na Argentina, meu irmão. É outra parada, é outra cultura. Mas tem ainda, não tô dizendo que o Tex é realista, tá? Mas tem ainda aquele faroeste. O Mephisto, dependendo da história, viaja muito na maionese, viaja muito. Aí você fala assim, cara, e de novo, tá, Barbar? Tem umas histórias, às vezes, do Tex que tem lobisomem, que tem uma pitada ali, outra, eu ainda embarco. Essa do Mephisto, cara, sabe onde é que ele ia encaixar bem? No Conan. Porra, no Conan, eu acho que ele ia cair perfeitamente, ia falar show de bola, cara, no Conan, mas ali não dá, cara. Então, desculpa aí, galera do Tex, o Mephisto pra mim não desce, velho, não tem como, cara. Não tem como. Aguezão, quer puxar mais algum aí pra gente fechar? Cara, eu tenho só mais um na minha lista, já estava no fechamento e ele nem se encaixa, eu acho que exatamente, porque ele foi criado para ser um vilão ruim. Eu estou falando do Moloch do Watchmen. O Alan Moore bota o Moloch lá como um personagem, um vilão da Era de Ouro, que era um vilão dos Minutemen, né? Que era meio que uma versão maligna de um cara meio tipo Mandrake, né? Fazia hipnotismo e tudo mais, e que na época do Watchmen, né, nos anos 90 ali, ele tá com câncer, ele abandonou a vida de crime. Então eu achei maneiro citar ele porque o Alan Moore cria o personagem como um vilão B, como um vilão porcaria, até como uma homenagem a todos esses vilões de Era de Ouro, Era de Prata, que envelheceram mal. Então eu só queria realmente citar ele, porque eu acho que o Alan Moore manda muito bem, eu sou muito fã do cara escrevendo, e aí você vê a perspicácia dele, né, de passar dos Minutemen para os Watchmen e mostrar justamente que os vilões da Era de Ouro eram mais tranquilos, mais babaquinhas, e o Moloch é a personificação deles todos. Eu vou fechar com um, então, aqui, para fechar da galeria do Aranha e dos seus vilões animais, um que eu acabei de lembrar aqui, que é o homem que tem o poder e a inteligência de uma morsa, o Homem-Morsa, mais um fantástico personagem vestido de bicho. Que eu não conhecia, da galeria de vilões do Homem-Aranha. Homem-Morsa mandou bem. Bem lembrado essa aí, Barba. Então a gente fecha aqui essa lista espetacular de vilões, né, de 15ª categoria, mas tudo que a gente falou é exatamente o que acontece na animação da Arlequina, que a gente recomendou antes e hoje também. Eles estão pegando justamente esse conceito de vilões péssimos, de tosqueiras, e fazendo alguma coisa engraçada e que vale muito a pena, tá? Espero demais que vocês tenham curtido aí mais esse programa. Não esqueçam de deixar os comentários a respeito de outros vilões toscos, se vocês concordam ou não com a lista. E deem sugestões para temas, para programas para a gente. Se vocês querem programas dos melhores vilões, vocês querem programas de vilões específicos, escreve aí para a gente que a gente quer ouvir vocês também, tá? Eu vou me despedir aí dos meus amigos do Lucas e do Alexandre. Valeu, galera. Valeu, galera. Daqui 15 dias tem mais podcast aí do Barba. Confundi tudo, galera. Tô cansado. Mas daqui 15 dias tem mais. A minha filha é a melhor vilã. Não, ele falou do Homem-Morsa. Eu ainda tô chocado com a existência desse vilão.
Então, deixa eu complementar aqui o nosso querido Alexandre. Daqui a 15 dias tem mais um BarbaCast da UB Editora por aqui no canal do Barba, ou também no canal da UB Editora, e por que não também no Spotify, se você não quiser ver nossas caras bonitas e ouvir só o áudio. Foi isso, galera. Até a próxima. Valeu!